ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Para isso eu quero te convidar, se você pode, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, dessa vez no capítulo de número 3. E nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 3. E nós leremos os versículos de 1 a 4, que é o texto que nos guiará na meditação e naquilo que nós pensamos a respeito do Senhor e daquilo que Ele nos ensina nesta manhã. Palavra do Senhor, queridos, em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, nós te louvamos e te exaltamos. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor se manifesta, se revela a nós, e quando o Senhor faz isso, nós compreendemos quem o Senhor é, nós compreendemos quem nós somos e o quanto nós dependemos de Ti. Nisso, ó Deus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, continue ministrando nas nossas vidas, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Que o Senhor transforme as nossas vidas e nos impacte por meio da Tua palavra. É o que nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você reparou que nesse texto há uma curiosidade? Ele começa falando sobre a ressurreição. Se vocês têm vida com Cristo. E aí logo depois, no versículo de número 3, ele diz que nós morremos. Ele faz esse pequeno paralelo, a fim de que o apóstolo Paulo possa mostrar aos colossenses e também mostrar a nós, a respeito de que a nossa vida aqui, ela ainda não é perfeita. Ela não é o que ela poderia ser. E ela definitivamente não é o que ela vai se tornar ainda. O que nós temos aqui é um vislumbre. São pequenas gotas de esperança, são pequenos orvalhos do céu que são derramados e lançados na nossa direção, a fim de que a vida fique mais fácil. A fim de que a nossa vida se torne uma vida que reflita os valores do céu. Uma vida que aparente aquilo que nós realmente acreditamos. E quando nós acreditamos em Deus, quando nós vivemos uma vida com Deus, não é só acreditar, que a gente não para no acreditar, a gente continua, porque a gente transforma o acreditar em Deus em viver com o Senhor. O apóstolo Paulo, nesses pequenos 4 versículos aqui, traz algumas lições importantes para as nossas vidas. Ele traz algumas coisas que são extremamente relevantes para que a gente pense como nós temos vivido diante do Senhor, como é que nós vivemos nesse mundo, qual tem sido a realidade que permeia as nossas vidas, as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, como é que nós estamos vivendo. Quando nós nos deparamos então com essa pergunta, nós chegamos no versículo de número 1. E nós entendemos no versículo de número 1 que nós precisamos buscar as coisas lá do céu. Isso daqui demonstra uma atitude externa. É algo que a gente tem que fazer, que nós temos que nos levantar e pôr a mão na massa. É ir atrás. Vamos buscar as coisas lá do alto, vamos buscar as coisas do céu, vamos buscar construir a realidade do reino de Deus neste lugar onde nós estamos agora. O crente, irmãos, ele não vive apenas olhando para o céu, ele não vive apenas esperando o céu. E embora essa também seja uma realidade da nossa vida, nós buscamos o céu aqui. Nós estamos constantemente vivendo para que este lugar, para que este mundo seja um reflexo do que será a nova Jerusalém celestial.
do que será o céu, onde nós moraremos com o Senhor Jesus. Nós buscamos isso. As nossas atitudes buscam isso. As nossas palavras devem refletir essa realidade do céu. Os nossos pensamentos devem refletir os pensamentos do céu. Toda a nossa forma de viver, toda a nossa forma de expressar a cultura onde nós vivemos, a nossa forma de evangelizar, a nossa forma de cuidar da nossa casa, de cuidar das coisas que nós temos e que Deus nos deu, a forma como nós vivemos aqui na igreja, a forma como nós cuidamos uns dos outros, a forma como nós nos discipulamos, nos aconselhamos, tudo que está atrelado à nossa forma de viver, a nossa vida, deve ser uma vida que busca refletir os valores do reino, busca refletir como será a vida lá. Você já pensou como é que você vai falar no céu? Como é que você vai pensar com um novo corpo glorificado, sem pecado? Como é que serão os seus pensamentos? No que você vai pensar? No que é que você vai refletir? O que é que você vai esperar? Como é que você vai se comportar, em todos os sentidos, quando você estiver no reino dos céus? É isso que nós temos que buscar aqui. Esta mesma forma de pensar. E quando nós fazemos isso, nós buscamos transformar a realidade que está ao nosso redor por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. Por meio das nossas palavras, nós buscamos transformar esse mundo e dar a esse mundo pelo menos uma característica limitada de como será também no céu. E a partir desta realidade, nós então estamos, desde já, vivendo a realidade que nos espera no reino celestial. Ainda assim, de maneira limitada, ainda assim não de maneira perfeita, mas nós estamos buscando, estamos indo atrás disso. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, isso precisa ser a nossa vontade, isso precisa ser aquilo que nós buscamos. E falemos a verdade, a gente busca tantas coisas nessa vida, não é verdade? Nós buscamos, de certa maneira, ter uma condição de vida melhor, e não tem nada de errado nisso. Nós buscamos ter condições de moradia melhor, nós buscamos trabalhos melhores, nós buscamos o nosso conforto, nós buscamos um monte de coisa, nós buscamos conhecimento durante o tempo de escola, faculdade, nós buscamos ter um emprego que seja minimamente agradável, nós buscamos um monte de coisa. Buscamos também as nossas alegrias, os nossos prazeres, buscamos algumas coisas. Mas será que as buscas, elas refletem como nós pensamos o céu? Será que essas buscas que nós temos aqui refletem como será a nossa vida no céu? Isso precisa fazer parte do nosso pensamento, irmãos, precisa fazer parte de quem nós somos, da nossa identidade, porque nós estamos constantemente buscando a realidade do céu. Em segundo lugar, nós buscamos pensar no céu. Como é que eu posso, através das minhas atitudes, através da minha vida, através de tudo aquilo que eu faço, através de quem eu sou em Cristo Jesus, como é que eu posso transformar esse mundo em um lugar melhor e mais parecido com o céu? Esse é o segundo ponto, versículo de número 2. Nós precisamos pensar no céu, pensar na realidade que está proposta em Cristo Jesus. Cristo, o Senhor, transformou as nossas vidas, irmãos. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado, livres da escravidão do pecado. Ele nos tirou do reino das trevas, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E nós precisamos crer na obra maravilhosa de Cristo, mas não só crer. A gente não vive simplesmente crendo em Jesus, nós estamos vivendo a realidade do céu, nós estamos vivendo a realidade de Cristo, nós estamos vivendo a nossa fé. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos aqui representando o reino dos céus na terra. Nós somos representantes de Cristo, como nós chamamos, embaixadores de Cristo, onde quer que nós estejamos. E por isso nós precisamos estar com os nossos pensamentos no céu, na realidade de Cristo. E a partir disso nós pensamos então, como é que as minhas atitudes transformam esse mundo em um lugar mais parecido com o céu?
Como é que as minhas palavras transformam esse mundo num lugar mais parecido com a Nova Jerusalém Celestial? Como é que a minha vida reflete melhor o reino de Deus? Como é que eu posso ser realmente sal e luz dessa terra? Irmãos, nós precisamos pensar essas coisas. Como é que eu posso mostrar no meu trabalho, na minha escola, na universidade onde eu estou, na minha casa, se for o caso também, na minha vida, em todas as áreas, em todas as coisas, como é que eu posso pensar a realidade do céu para que este mundo seja mais parecido com a realidade que nós temos na Nova Jerusalém Celestial? Esse é o papel do crente também, irmãos. Isso faz parte do nosso discipulado, isso faz parte da nossa missão. Demonstrar a realidade do céu a partir da vida que vivemos com Jesus. Mas em terceiro lugar, essas duas coisas são práticas, né? A primeira, nós temos que buscar o reino de Deus. Isso é uma coisa externa. A gente tem que buscar o reino de Deus aqui, construir isso, pôr a mão na massa, para que isso se torne uma realidade. Em segundo lugar, é uma coisa mais interna. Você tem que pensar as formas como nós fazemos as coisas. Pensar, como é que nós fazemos? Por exemplo, vou lançar uma pergunta bem louca aqui, tá? Bem, assim, doida mesmo. Você assiste filme, não assiste? Você não gosta de assistir filme, não gosta de assistir séries? Por que a gente não tem uma produtora de filmes presbiterianos? Porque a gente não pensa a realidade do céu. Se a gente pensasse a realidade do céu, nós pensaríamos também como é que a gente pode fazer cultura que reflete o reino dos céus. Entende? Isso tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. Tem que fazer parte de tudo que a gente pensa, de tudo que nós somos. Nós estamos aqui na tentativa de demonstrar que a vida com Jesus, as coisas do céu são melhores. E às vezes nós nos deleitamos aproveitando as coisas da terra. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado você assistir filme. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, existe uma realidade melhor. E nós temos que mostrar essa realidade melhor. Em terceiro lugar, nós olhamos no versículo de número 3, versículo de número 4, que nós estamos seguros com Cristo. Nós estamos perfeitamente governados pelo Senhor Jesus. E quando essa realidade se assenta na nossa vida, quando nós realmente deixamos o nosso coração ser tomado pela segurança do Evangelho, pela segurança da vida em Jesus, nós então não só nos sentimos seguros, nos sentimos capazes em Deus, nos sentimos protegidos pelo Senhor, como nós então percebemos que a realidade que nós vivemos aqui é apenas um vislumbre daquilo que nós viveremos no céu. Essa vida que nós vivemos aqui, irmãos, por mais que a gente busque coisas boas nela, por mais que a gente se esmere em conseguir coisas boas aqui, e está tudo bem buscar essas coisas boas, essa vida não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Não se compara à Nova Jerusalém Celestial. Nenhuma casa que você tem aqui, ela pode ter 80 quartos. Esses quartos podem ser de mármore e Carrara, pode ser de as camas com fios de 300 milhões de fios egípcios, sei lá, qualquer coisa do tipo. Nada se compara com a casa que nós temos no céu. Nada se compara com nenhum tipo de forma de vida que a gente tem aqui, nenhum tipo de carinho que a gente possa receber nessa vida se compara ao abraço que nós teremos de Cristo quando chegarmos no céu. Então nós precisamos, irmãos, perceber que essa vida, ela não é a vida que Deus tem preparado para nós ainda. Deus tem muito mais preparado para nós. Mas ao mesmo tempo que Ele tem muito mais preparado para nós já podemos desfrutar de algumas coisas, de algumas realidades do céu, de algumas realidades que Cristo já tem, ainda que de maneira limitada, demonstrado para nós. Se nós não podemos estar no céu agora, de maneira física, literal, nós podemos tentar transformar, e nós devemos transformar este lugar onde nós estamos em um pequeno vislumbre do céu para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E assim, nós continuamos pregando o Senhor Jesus, nós continuamos vivendo essa realidade, nós continuamos demonstrando que com Jesus tudo pode ser muito melhor,
porque Deus tem preparado uma vida que vai para muito além dessa. Uma vida eterna, uma vida de abundância extraordinária, uma vida onde os sofrimentos e todas as coisas que nós passamos deixam de existir, para que apenas a realidade do céu se torne a única realidade que nós iremos viver por toda a eternidade. Pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto. Busque transformar o seu lugar, aonde você estiver, a sua vida, em um reflexo de Cristo, em um reflexo daquilo que nós estamos esperando ansiosamente, a vida e a realidade do reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, nos capacite e nos sustente enquanto buscamos essas realidades. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso e bondoso, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue transformando a nossa realidade aqui na realidade do céu, que o Senhor continue fazendo com que as nossas vidas possam refletir a realidade de Cristo e a realidade do céu, onde quer que nós estejamos ou façamos nós qualquer coisa que estejamos fazendo, que tudo em nós possa refletir e demonstrar como é que é a vida com Jesus, como é que é a realidade do céu, como é que nós podemos aproveitar e demonstrar que Jesus tem uma vida melhor para nós, que Jesus nos salvou, que Jesus tem demonstrado coisas extraordinárias para nós, e que todos que creem no nome dele podem desfrutar disso. Nos ajuda a perceber essa realidade e nos ajuda a buscar essa realidade, para que em tudo que nós façamos, tudo que a gente pense e fale, possa refletir de fato a realidade que está proposta para nós na Nova Jerusalém Celestial. Cuida das nossas vidas, continua ministrando ao nosso coração agora na escola dominical, é o que nós clamamos e pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.